9 de Lucas, versículo 23, para nossa meditação na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Vamos orar a Deus? Senhor Deus eterno e grande Pai, estamos reunidos em Teu nome. Esta é a Tua casa, nós somos a Tua igreja e diante da Tua palavra estamos, Senhor. Que a Tua palavra alcance o nosso coração e nos ajude a compreender a Tua vontade, o Teu querer e ter em nossa vida os Teus ensinamentos. Deus, fala com a Tua igreja, pois aqui estou, Senhor, mas sem Ti nada eu posso fazer. Usa minha fraca pessoa como instrumento nas Tuas mãos. Faça o Teu querer e cumpra a Tua vontade em nós. Que diante da Tua palavra as trevas sejam dissipadas, o inimigo seja envergonhado e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Poder assentar e glorificar a Jesus. Glória a Jesus. Cante comigo assim: sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, sai, sai. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não, Satanás, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, Satanás, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. O sangue de Jesus tem poder, ó, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, ó, tem poder. Poder para curar, poder para salvar e para a sua glória nos levar. Nossas mãos são poderosas pela graça de Jesus. Os demônios vão saindo porque nela existe a luz. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, demônio, sai, em nome de Jesus. Sai, doença, sai. Teu sangue é forte, Jesus, Teu sangue é forte. Teu sangue é forte, fortalece a minha alma. Teu sangue é forte, Jesus, Teu sangue é forte. Teu sangue é forte, fortalece a minha alma. Dai-me poder, dai-me poder, dai-me poder e cantarei em Seu louvor. Dai-me poder, dai-me poder, dai-me poder e cantarei em Seu louvor. Dai-me poder e cantarei em Seu louvor. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Quem veio nesta noite para aprender com Jesus, diga amém. Amém. Irmãos, glória a Deus. Todas as noites que nós chegamos aqui, nós temos que chegar com um propósito, né? Com um objetivo. Isso aqui não é uma simples reunião, não é qualquer outro evento. Aqui é um culto a Deus, onde nós devemos oferecer o nosso melhor para o Senhor. Não adianta nós vir aqui, ouvir a palavra e sair daqui e não saber o que foi falado, o que foi pregado, o que foi ensinado, não lutar para colocar em prática o que Deus falou para cada um de nós, amém? Senão vai ser perca de tempo. Era melhor que estivesse em outro lugar, comendo, bebendo, porque veio e não aproveitou o banquete que o Senhor tem, é verdade? Glória a Deus. Então não temos que sair daqui da mesma maneira que entramos. Se você entrou cheio, tem que sair no mínimo transbordando. E se entrou seco, saia cheio da graça e da presença de Deus, da palavra, que é o manancial, né? Que é o maná que desce do céu, que alimenta a alma, água viva e pura, que sacia a alma sedenta. Glória a Deus. Aleluia. Como seguir a Jesus? Glória a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, achando um jeito, criando
um jeito para seguir a Jesus. Você pode ver que por todo lado que você vai, sempre tem alguém dizendo, não, mas eu também sou de Jesus, eu também já sou crente, não é verdade? Eu já canto na igreja, prego, todo mundo quer ser de Deus, ninguém quer ser do diabo. Se você estiver numa multidão e ali tiver 1 milhão de pessoas, e você perguntar quem quer ser do diabo, talvez ninguém levante a mão. Tem alguns loucos, né, que pelo menos eles se manifestam logo, mas é bem pouco. Mas a maioria lá vão gritar, mesmo que esteja bebendo cachaça, se prostituindo, roubando, matando, vão dizer que são de Deus e querem morar com Deus. Só que negam na eficácia, porque as suas obras são má, é verdade? Ando longe do querer e da vontade de Deus. Então esse texto que nós lemos, esse versículo, ele nos ensina, meus amados, aleluia, glória a Deus, renúncia e discipulado. Glória a Deus. O próprio Jesus, ele é o nosso discipulador. Mas para nós ter Jesus como nosso professor, como nosso discipulador, nós temos que ter renúncia. Amém? Sem renúncia, irmão, o crente nunca vai aprender a ser um cidadão do céu. Sem renúncia, o homem ou a mulher nunca vai entender qual é o plano, os planos ou a vontade de Deus para a sua vida. E vejam bem que para seguir a Cristo, primeiro eu tenho que renunciar. Bem, como assim, pastor? O próprio Jesus é muito claro. Quando ele diz assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Isso está falando de quê? De renúncia. Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Ou que seja, não adianta eu ser crente fervoroso hoje, crente espiritual hoje, e amanhã ser um fracassado, né, meus irmãos, me abraçar com o pecado, com o mundanismo, como hoje muitos que eu conhecia antigamente, que pregavam essa doutrina, que diziam que deixar a esposa e casar de novo era pecado, que televisão não era para o crente, hoje estão lá nessa lambança toda. Amém? Então, para ser de Jesus, não tem como ser de Jesus se primeiro não haver renúncia na nossa vida. Aleluia! Ele não está dizendo assim, ei, vocês aí de qualquer maneira, pode me seguir, que eu sou Jesus, eu sou o Salvador, e eu vou salvar vocês de qualquer maneira. Não, ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim, porque é por condição, não por condição financeira, não por prata ou ouro, não, meus amados, por posição intelectual, mas sim por condições espiritual, porque quando o homem, ele verdadeiramente se encontra com Jesus e reconhece que ele é o Salvador, ele está disposto a esvaziar de todo o seu ego, de todo o seu orgulho, jogar fora tudo aquilo que é do mundo para se encher de Jesus. Foi o que aconteceu com Zaqueu. É um dos exemplos que a Bíblia nos mostra. A Bíblia faz questão de dizer que Zaqueu era rico, mas essa riqueza não trouxe a paz e a felicidade que ele precisava, que ele queria ter. Por isso que quando ele encontra Jesus, ele ouve a voz de Jesus falando com ele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou no ouvido dele e alcançou o coração, quando Jesus chamava dizendo, Zaqueu, desce depressa. E ele desceu a toda pressa, recebeu Jesus e não quis mais deixar a Cristo. Por que será, irmão? Porque teve renúncia. Só se tornou um pregador, irmão. Só se tornou um conhecedor. Só se tornou um pregador, irmão. Só se tornou um conhecedor, mas não renunciou. Nunca houve renúncia na vida dele ou na vida dela. Porque o crente que renuncia ao mundo pode acender a fornalha e aquecer ela 7 vezes, mas ele não nega, ele não volta para trás. Sabe por quê? Porque ele renunciou ao mundo e assumiu um compromisso com Cristo. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Eu não estou dizendo que o crente ele não cometa erros, deslize. Não, eu estou falando do crente que ele assumiu um compromisso com Cristo, que ele renunciou o mundo, meus amados, renunciou a sua vontade para fazer a vontade de Cristo. Ele percebe
quando ele está se distanciando de Jesus. Por quê? Porque eu já falei aqui sobre duas coisas, renúncia e discipulado. Amém? Quando você começa estudando, você não sabe nada, né? Tua mãe, teu pai foi lá te matricular e no primeiro dia de aula, você não sabia ler, você não sabia nada, mas tinha lá na sala um discipulador, não é verdade? E começou te ensinando e você aprendeu ali, né? Louvado seja Deus, como diz a filha do irmão Jair, que ela não falava o ABCD, né? Falava CPA, de trás para frente. Glória a Deus. Você começou a aprender. Aí passou o primeiro ano, e aí vai passando, daqui a pouco você termina o ensino médio, né? O ensino fundamental, o ensino médio, aí vai avançando. Porque em cada etapa tem lá um professor para te ensinar, para te educar. E você vai aprendendo. Isso aqui é a coisa da terra. É claro que não se compara com o discipulador que é Jesus. Aleluia! E dependendo do professor, você vai ali, meus amados irmãos, às vezes tem dificuldade, às vezes tem facilidade. Às vezes eu vejo minhas filhas chegar, mas o professor tal, a professora tal é gente boa, mas a fulana ali é meio chata, isso, aquilo, outro. E o crente, ele percebe quando ele está seguindo outro ensinamento que não é o de Cristo. Amém? Porque ele está acostumado com o Espírito Santo que lhe educa a ser santo nesta terra, que lhe ensina a andar na contramão do mundo. Então uma pessoa que negou a si mesmo, que renunciou à sua vontade para fazer a vontade de Cristo, ele percebe que quando aquilo que ele está fazendo não está em conformidade os preceitos da palavra de Deus. E o que ele faz? Ele diz: não, esse não é o caminho para me seguir. Eu tenho um caminho a seguir, tenho que seguir o exemplo de Cristo, porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Tomar a cruz, irmão, aqui quer dizer que nós, sem compromisso, sem responsabilidade, nunca vamos dar um testemunho de cristão, nunca vamos representar a Cristo. Como é que eu vou chegar para alguém e dizer: olha, o meu discipulador é Jesus? Para uma pessoa que vai ver eu xingar, não é verdade? Será que uma pessoa, irmão, que abre a boca para falar palavrão, ele está sendo discipulado por Cristo? Será que uma pessoa que abre a boca para contar mentira, ele está ou ela está sendo discipulado ou discipulada por Jesus? Hein? Glória a Deus. Vocês concordam? Amém? Quem conta mentira está sendo discipulado por quem? É ele que é o pai da mentira. É dele que jorra a mentira. De Jesus não. Aleluia. Você nunca vai ver uma pessoa que está seguindo os passos de Cristo, o exemplo de Cristo, e se alimentando, recebendo os ensinamentos de Cristo, aprendendo com Cristo, andar contando mentira. Porque em Cristo não há mentira. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade, e quem aprende com ele, aprende a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Será que alguém que é discipulado por Jesus, aqui na igreja dá glória a Deus, bate palma, canta, prega, ora, e lá fora tem um candidato preferido? Dizer: não, ele é do fulano, do ciclano, né? Porque hoje o mundo, o Brasil, a maioria, né, irmãos? A maioria, quem não é do Lula, é do Bolsonaro. Mas quem é discipulado por Cristo é de Jesus. E são bem poucos que são de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. São bem poucos que são de Jesus. A maioria, quem não é do Lula, é do Bolsonaro. Mas eu sou de Jesus. Quem é de Jesus aqui, levanta a mão e dá glória para ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem é de Deus não mente. E quem se mete na política vira mentirosos, corruptos. E quantas pessoas, irmãos, que criam uma inimizade com outras pessoas, discute e fala: não, porque o fulano é bom, não, o ciclano é bom. Todos eles são, meus amados, pedra de tropeço, pedra de escândalo, são discípulos de Satanás, e muitos estão sendo iludidos por essa farsa do inimigo. Mas quem
renunciou o mundo, renunciou a sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo, ele é de Jesus, ele segue a Jesus, ele segue os ensinamentos de Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor dos Exércitos. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Sem responsabilidade, sem compromisso, ninguém pode seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é só chegar aqui, cantar, pregar, vestir uma calça, uma camisa, uma saia longa, uma blusa até no cotovelo. Aleluia, isso não quer dizer que você está seguindo a Cristo. Porque quando, meus amados, o primeiro sinal que o homem segue a Cristo, ele vem lá de dentro, ele esvazia o seu coração. No coração dele não tem mais adultério, não tem mais mentira, não tem mais corrupção, não tem mais avareza, não tem mais engano, não tem mais luxúria, não tem mais idolatria, não tem mais hipocrisia, porque ele abriu mão dessa vontade que era a vontade antiga dele, para encher o seu coração da vontade do querer de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso, irmão, às vezes o crente fiel, ele é taxado de louco. Tem pessoas que dizem assim: eu não acredito que vocês em pleno século XXI conseguem viver sem rede social, sem WhatsApp, porque nós renunciamos o mundo, negamos a nós mesmos. O crente verdadeiro, ele só não consegue viver sem Jesus, porque ele aprendeu a ter a alegria e a paz que o mundo não pode dar, que só Cristo tem e oferece gratuitamente para aqueles que queiram, que renunciam a si mesmo, que abandonam o mundo de pecado para seguir os passos de Cristo. Glória a Deus. Jesus falou, irmão, aleluia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. É aqui em João, no capítulo 14, do verso 27, que ele diz assim, ó: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, aleluia, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A cruz, na antiguidade, irmãos, ela representava algumas coisas, e uma delas era o sofrimento, não é verdade? Era o sofrimento. Tem gente que quer ser crente, mas ele quer fazer amizade com o mundo, porque não quer receber as represálias, né? Que ele não quer que alguém olhe para ele: mas irmão, o calor está tão grande, você com essa camisa, com essa calça, você está com frio, né? Porque o diabo ele faz dessa maneira para tentar te deixar tímido, te intimidar, não é verdade? Aleluia. Então o crente verdadeiro, irmão, aqui neste mundo, ele sofre as acusações, as pedradas. Não vê Estevão, que sofreu pedrada até a morte, mas ele não parou de seguir a Jesus, ele não desanimou, ele foi firme. Não vê Sadraque, Mesaque e Abednego, que todos queriam que ele se prostrasse, ou que seja, todos queriam ver ele se prostrando ali diante do sistema da Babilônia. Amém? Tem pessoas que é o seguinte, aleluia, ele ou ela, para que ninguém venha ali criticar ou lhe zombar, ele cede ao sistema do lugar. Se chegar numa empresa, todo mundo tem ali um linguajar do mundo, né? Aí daí a pouco o crente também já está falando daquela mesma língua, que nem sapo é qual é para cá, qual é para ali, a língua do mundo. Mas o crente que renunciou a si mesmo, ele continua falando a mesma língua, que é a língua do céu, falando de Jesus, falando que Jesus salva, que Jesus liberta, que o crente tem que andar vestido e não despido, que o crente não pode se prostrar diante de uma imagem da besta que é a televisão, que o crente não pode estar se prostrando diante das redes sociais, que são, meus amados, instrumentos do inimigo, que tiram o foco do crente, que tira a santidade do crente. Aleluia. Que o crente não tem partido político, que o nosso candidato já se elegeu e nunca mais perderá, e o nome dele chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio e lutou contra o pecado, contra as trevas, e derrotou a Satanás, e é o vencedor de toda a história.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem que levar a cruz. Tem que levar a marca que assumiu um compromisso com Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. A marca, meus amados irmãos, de que um dia você assumiu um compromisso publicamente e que você tem uma responsabilidade diante da confissão que você fez, quando você foi descer as águas batimais, que prometeu ser fiel à sã doutrina, e muitos não têm sido, e isso cada dia, meus amados, está sendo anotado. É tempo de nós fazermos uma reflexão, é tempo de nós olharmos, será que ainda estamos seguindo a Cristo, ou estamos indo para outra direção? Como tem sido o nosso comportamento, a nossa atitude, aleluia, o nosso propósito? Será que estamos representando o céu ao mundo? O nosso modo de falar, de conversar, será que a nossa conversa testifica de Cristo ou do mundo? A sua conversa dá testemunho de Jesus ou do Lula, ou do Bolsonaro, ou de qualquer outro político? Aleluia. Porque se você é discípulo de Jesus, você vai falar exatamente do que você tem aprendido com seu mestre, que é Jesus Cristo, das grandezas, das misericórdias, aleluia, das maravilhas que ele tem operado, dos feitos que ele tem realizado, que mesmo com lutas e peleja, mas você tem força e ânimo, porque é gratificante seguir esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Melhor é ter Jesus do que ter toda a riqueza deste mundo, porque todo o dinheiro deste mundo não pode satisfazer a alma, mas a presença de Cristo, ela preenche o vazio que há na alma e no coração, para que o homem tenha vida e vida plena, vida com abundância. Só Jesus pode nos oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ninguém, meus amados irmãos, vai seguir a Jesus se não renunciar. Tem que ter renúncia. Muita gente dizendo que é crente, mas não houve renúncia. Ele continua no futebol, continua nos vícios, na mentira, continua no mesmo caminho, no mesmo propósito. Que crente é esse? Que cristão é esse? Para seguir a Jesus tem que renunciar e tomar a cruz e seguir a Jesus, aleluia. Não tem mais espaço para nada. O crente que segue a Jesus, ele já tem a carga que ele dá conta de levar, que é a sua cruz. Não tem mais espaço para Facebook, para WhatsApp, para novela, para adultério, para mentira, para política, para nada disso, porque ele já tem um compromisso com Cristo. Se colocar mais alguma coisa, ele vai cair, vai perecer e vai ficar. Por isso Jesus dá o fardo exatamente que nós possamos levar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, aleluia. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É para si, irmão, não é para as coisas deste mundo, aleluia. Não é para as coisas deste mundo, é para o céu. Por isso a prioridade é das coisas de Deus. Jejum, oração, leitura da palavra, humilhação, obediência, sinceridade, aleluia. Porque eu digo uma coisa para você, aleluia, algo principal na vida do crente, depois que ele renuncia ao mundo, a si mesmo, para fazer a vontade de Cristo, chama-se obediência. Não adianta o crente orar muito, jejuar muito, cantar muito, pregar muito e obedecer pouco. Aleluia, isso aí vai ser sacrifício de tolo. Porque na verdade Deus nunca pediu sacrifício para ninguém. Não é verdade? Ele fala isso lá no Antigo Testamento. Nunca pediu sacrifício, a não ser que obedeça. Amém? Deus não pede sacrifício, Deus pede obediência. O teu jejum nada vai valer se você jejua e não obedece. A tua oração nada vai valer se você ora e não obedece a sã doutrina, os preceitos da palavra de Deus. A tua pregação, o teu louvor, o teu tempo de crente não vai valer nada se você não
os preceitos que estão na palavra. Aleluia! Louvado seja Deus. Porque nada disso aí vai te salvar. Agora, se você obedece, você terá o céu por herança. Porque quem obedece à Bíblia, ele sabe que tem que orar, que tem que jejuar, que tem, meus amados, que prosseguir para o alvo. Agora, tem muitos que lê a Bíblia, tem muita gente aí que lê a Bíblia, mas faz exatamente o oposto daquilo que a Bíblia manda. Tanto é que ele compreende até o contrário, porque a Bíblia diz que o homem natural, que seja o homem carnal, ele não pode compreender a palavra de Deus, porque ela se define espiritualmente. Ninguém vai definir a Bíblia com um curso de teologia. Define a Bíblia quando o homem recebe o Espírito Santo na sua vida. E quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o maior orientador que um homem pode ter na sua vida, que vai guiar os seus passos e lhe dar direção no caminho que ele deve seguir. Glória a Deus. E o crente não anda vazio, irmão. Ele anda cheio. Ele anda comprometido. Ele não é descompromissado. Ele tem um compromisso. O compromisso dele é carregar a sua cruz. Como é que eu vou mostrar que eu estou carregando a minha cruz? Representando Cristo onde eu passar. Na forma de falar, de vestir. Né, meus amados irmãos? O diabo vai estar em qualquer esquina, em qualquer lugar. Mas tenha certeza que Cristo estará comigo também, assim como ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O diabo estava lá no coração de Nabucodonosor, estava lá nos seus algozes, acusando eles, não querem se prostrar, não faz caso de ti, nem da tua lei, nem dos teus deuses, aleluia. Mas lá na fornalha estava o leão de Judá com ele, dizendo: aqui não, pode aquecer 7, 14, 21, 28, quantas vezes quiser aquecer, mas esses aqui o fogo não queima, o fogo não vai destruir, porque o Senhor guarda, o Senhor peleja pelo seu povo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus.